Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É sexta-feira, final de semana. Venham dar aquele sextou conosco. É 19 de abril de 2024 e nós estamos aqui, cheio de vontade, de emoção, aguardando que vocês, além de estarem conosco, comentem, curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo. É por isso que nós editamos primeiro a nossa sinopse, com aquelas notícias locais do Brasil e do mundo que estão acontecendo e podem interferir no nosso cotidiano, ou também para que nós tenhamos conhecimento. Por exemplo, que o show do Roberto Carlos, daquele rei, não aconteceu lá no Pacaembu, em São Paulo, por falta de segurança, foi adiado. Também aquele jogador ex-Inter, o Ednilson, foi contratado pelo Grêmio Porto Alegrense agora recentemente, e realmente ele é um grande jogador. Já quanto aos jogos da dupla Grenal e mais o Juventude, nós temos a avisar a vocês que o Atlético Paranaense vai enfrentar ao Inter em sua casa lá no domingo às 16 horas. Já o Grêmio, na Arena, vai enfrentar amanhã ao Cuiabá e será às 18h30. No Rio, vai ter uma parada dura o Juventude, que vai enfrentar ao Botafogo. Este será às 18h30. Conforme a previsão da Metsul, houve realmente uma queda brusca de temperatura, pelo menos no tempo pela parte da manhã e também na parte da noite. E eu, não querendo ainda usar o ambiente climatizado da nossa emissora, já achei por bem me abrigar. A temperatura caiu muito durante o dia, fez um calor intenso. É muito difícil, esta é a natureza do gaúcho, enfrentar essas três temperaturas no mesmo dia. O pessoal quase que já está preparado para isso, e eu também, como gaúcho que sou, né? Mas não esqueçam que nós estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Depois dessa edição dessa sexta-feira, nós teremos uma pausa no nosso Pauta Livre. Lá na semana que vem, vamos repensar uma outra estratégia de fazer os nossos programas. Vamos ver o que é possível e mudanças haverão com certeza. Teremos uma semana de prazo para esse novo estilo de programa. Embora que nós não tenhamos patrocinadores, mas nós temos interesse de que sempre que vocês estejam conosco, que comentem as nossas notícias, né? E assim é que nos distrai bastante. Mas vamos ver que estratégia poderemos usar. Quanto às notícias que estão acontecendo, por exemplo, que um homem ateou fogo em si mesmo, foi em frente ao tribunal onde o Donald Trump está sendo julgado. Quem diz isso é uma mídia lá dos Estados Unidos, e nós acompanhamos as notícias. Bombardeios houveram lá no território iraniano, mas por enquanto que se saiba, ainda não houve reação daquele país. Esperemos as próximas horas, porque a guerra está acirrada, Israel agora com outra frente de batalha, e além de estar combatendo o Hamas, e como sempre, o povo israelense sempre foi discriminado, pois eles são os judeus da região e também a democracia do Oriente Médio. Vamos ver o desenrolar nas próximas horas. Tomara que não seja tão acirrada. A Fraport, a empresa que administra o aeroporto Salgado Filho, ela tem a missão de ampliar o volume de passageiros. Também um anúncio de que rodovias federais terão pontos de descanso para motoristas, embora que eu
não recomende isso, porque a segurança é o ponto fraco das nossas estradas. E agora, com pontos de descanso, eu acredito que seja muito perigoso. Eu não recomendaria aos motoristas. Em Porto Alegre, a Brigada Militar prendeu uma dupla após cometer um assalto a uma clínica de saúde. Aconteceu na Avenida Assis Brasil no dia de hoje. Torres, como sempre, tem atração nacional, terá aquele festival de balonismo. Será o 34º Festival Internacional de Balonismo e vai começar no início de maio. A Madonna, no Rio, preço da passagem aérea, aquela grande cantora, né? E com isso tudo envolve o comércio, e as passagens aéreas têm um pico na sexta-feira em meio à altíssima ocupação dos hotéis. Tudo atrai público, e isso que o pessoal se queixa, que não tem dinheiro. Mas aí está, paga rios de dinheiro por hospedagem e por assistir o show de uma artista dessas. O dólar também caiu em 0,97% nesta sexta-feira, com um alívio externo, mas também sobe 1,53% na semana. Quer dizer, houve simplesmente um decréscimo, mas muito pequeno em seu valor. Já a polícia de Paris, lá na França, prendeu um homem que invadiu a embaixada do Irã, e eles pensaram que ele tivesse explosivos preso ao corpo, mas foi comprovado de que não tinha. Também um coletor de lixo receberá indenização por um ataque de cão, e realmente tem direito, porque eles andam sempre correndo, e os cães, pelo seu instinto, quando vê uma pessoa correndo, eles avançam. É a mesma coisa que ver um cão debilitado, os outros avançam sobre ele. Mais uma notícia de futebol: o Grêmio perde o jogador Pavon para o jogo contra o Cuiabá. Já o São Paulo se aproxima de acerto com o técnico argentino Luiz Zubeldia, ex-LDU. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, o Estado tira benefícios fiscais de indústrias que importarem leite em pó e queijos a partir de 2025. Eu acho uma boa iniciativa, que os nossos agricultores ou suinicultores, aqueles que trabalham com leite, precisam também abastecer o mercado interno. Segundo a imprensa, não o povo, o Elon Musk, o dono do X, ou o antigo Twitter, é o inimigo da vez. Basta dizer aí que a Defensoria pede que a rede social X pague 1 bilhão por danos morais coletivos. A rede social de Musk ainda permite contatos de investigados. Quem diz isso é a Polícia Federal. Supremo Tribunal Federal também, a decisão sobre o bloqueio do WhatsApp segue para o plenário físico. Aquele caso tio Paulo, daquele homem que foi levado pela sobrinha, que na real era prima dele, novas imagens mostram a mulher entrando numa agência bancária com o idoso. Segundo disseram, ela havia tentado pegar um empréstimo de 17 mil já numa outra agência e depois passeou com ele num shopping center. Já a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pede ao Supremo Tribunal a anulação da operação que investiga o suposto golpe. Eu acho difícil que eles acatem esse pedido. A Anvisa também mantém a proibição da venda de cigarros eletrônicos e reforça medidas de combate. Saúde já disse que ele é mais prejudicial do que o cigarro convencional, que já é um veneno ao organismo dos fumantes. Flávio Dino, o ministro da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, ex da Justiça e Segurança,
Ele quer que o presidente Lula, o Pacheco e o Lira falem sobre o suposto uso indevido do orçamento secreto. Se você foi traído, não se desiluda. Se até o Belo foi, aquele casal Graciane Barbosa e Belo se separaram. E, segundo ela, também confirmou que teve somente um affair com o seu fisiculturista, né? Mas com isso se separaram. Diz que ainda moram na mesma mansão, juntos, em locais separados, mas Belo é que diz que vai mudar-se para outro lugar. Mas, segundo já disseram, se existe amor, pode existir recomeço, porque a Graciane diz que se arrependeu de ter traído o Belo. Então, se você também foi traído e nem é tão belo quanto ele, não se desiludam, qualquer um pode ser. Também um estudante de direito chutou um agente de trânsito após ser multado. É aquilo que eu digo, não importa conhecer as leis, não importa o status social, mas a ignorância está escancarada em qualquer pessoa. Já em Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro, um motociclista foi atropelado por um carro em chamas. O carro pegou fogo e veio e ainda atropelou esse motociclista, mas pelo menos ele não morreu. Mas foi muita sorte e muito azar ao mesmo tempo. O pouco do esporte, o Ronaldo, aquele empresário do Cruzeiro, ele garante que um dos 5 maiores patrocínios do futebol brasileiro vai patrocinar também o Cruzeiro. A polícia também está investigando um professor suspeito de fazer apologia ao nazismo nas redes sociais. Ainda existem loucos dessa forma, não tem como a pessoa exaltar o nazismo. Lá uma família também acredita que uma goiana que está desaparecida tenha sido sequestrada pelo marido. Pais são presos por estuprar e maltratar uma filha de 9 anos. Sabe aonde aconteceu isso? Lá no Rio de Janeiro. São coisas inconcebíveis. Israel também teria alertado o governo dos Estados Unidos sobre o ataque ao Irã. Diz que já tinha dado um toque aos Estados Unidos. Um passageiro também teve a perna quebrada ao meio, durante a turbulência num avião. Teremos a Caminhada do Amor, a 8ª edição, que vai acontecer amanhã em várias cidades do Brasil. Mas no domingo, este sim, é aquele encontro para apavorar a esquerda. Quem vai estar presente, quem está organizando, é o Silas Malafaia, que já fez aquele grande encontro noutra oportunidade lá na Paulista. Agora será a vez do Rio de Janeiro, em Copacabana, às 10 horas da manhã, lá no domingo. E quem estará presente? O popstar, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele está convocando o povo, diz que não leve faixa, não leve nada, é simplesmente uma demonstração para mostrar ao mundo a luta e a exaltação para a democracia. Este é o intuito da manifestação. Inclusive já são orientados as pessoas que virem alguém com a possibilidade de fazer baderna ou causar algum transtorno, que indique que haverá policiamento para tomar uma iniciativa. Nesta oportunidade, já muitos deputados e governadores confirmaram a presença. Com certeza será uma multidão e a cobertura vai correr ao mundo. É no domingo, 21 horas, Copacabana, Rio de Janeiro. O líder do governo na Câmara negou crise entre os poderes e critica a PEC que prevê aumento para juízes. A ministra, essa ministra existe, a Sônia Guajajara, ela defende uma maior participação indígena nas políticas públicas.
Já a PGR, a Procuradoria-Geral da República, deve recorrer de decisão que tirou tornozeleira de contraventor Rogério Andrade. Deve estar faltando para aqueles que estão saindo das penitenciárias e colocam tornozeleiras. Aqueles do 8 de janeiro, talvez tenha acontecido isso, porque o maior crime quem cometeu foi aquelas pessoas. Esses criminosos aí, para a justiça, são ignorados. A renda da população mais pobre cresce 13% e bate um recorde da série histórica. Quem diz isso não sou eu, é o IBGE. O Brasil também se manifesta sobre os ataques ao Irã e pede reforços para evitar uma escalada. Com certeza, esse ataque é feito por Israel e aí o Brasil se manifesta rápido. Nós sabemos para quem eles defendem e a quem eles condenam. Mas não é o povo brasileiro, é o governo federal, não esqueçam, e as pessoas que não confundam. É igual ao povo russo, está sofrendo e muito. E tudo por causa do ditador e agora reeleito, o Vladimir Putin. Aquele povo também sofre. E é o que acontece aqui conosco, brasileiro. A Justiça também suspendeu um ato do Conselho Federal de Medicina que impediu o aborto de vítimas de estupro. Segundo o Globo e palavras daquela militante, uma delas, a Miriam Leitão, aquela que uma vez foi economista, agora ela é crítica e comentarista política e defensora ferrenha do governo Lula. Ela diz assim: Moraes derrubou perfis a pedido do órgão chefiado por ele mesmo no TSE. Esse caso aconteceu no Brasil e é bom para o Brasil. Segundo palavras da Miriam Leitão. Vai esperar o quê saindo da boca dessa repórter? Aniversariantes? Temos um no dia de hoje, que é o Tenente Militão, componente da turma CFS 1972, Santa Maria da Boca do Monte, lá do ano de 1972. Parabéns ao nosso amigo Militão. Mas eu também amanhã vou numa comemoração lá no Pareci Novo, ali se avizinha a Montenegro, no aniversário de duas irmãs minhas que fazem comemorações juntas, que é a Jaqueline Bach e também a Dalva Severo. Estarei lá junto com meu filho, a minha neta, a Rafaela, e também o seu namorado. Estaremos lá comparecendo e fazendo aquela comemoração tão merecida a essas duas aniversariantes. Não posso esquecer que temos uma amiga que está passando por um procedimento no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, que é a Nara Helena. Desejo muita saúde e sorte. Isso ela tem bastante e crê demais em Deus. Com certeza ela vai vencer mais essa batalha. Parabéns, Nara! E muita saúde que tu tens e te cuida muito. Embora que eu não assista a Globo, mas encerrou o Big Brother Brasil e aquela emissora que faz o Criança Esperança pedindo o seu dinheiro de doações. E eles contemplam o vencedor de um reality, o Big Brother, em 3 milhões de reais. Para quem gosta de reality, não é o meu caso. Quando termina um, agora a Record começa outro. Programa A Grande Conquista 2, com a Sherazade, aquela é a apresentadora. A nossa artista Anitta está com a bola toda. Ela recusou um convite para cantar no show da Madonna aqui no Brasil. Um ataque ao Irã, segundo informações, raspou uma usina nuclear e ocorre casualmente no aniversário do líder supremo. Aquela escritora que foi atacada por 3 cães deu alta no dia de hoje e ela defende a esterilização da raça no Brasil.
Engraçado, vários atores que muita campanha fizeram para reativar a Lei Rouanet, que recebeu bilhões, como é o caso agora, e apoiaram o governo atual, e agora estão se queixando. A Vera Fischer, aquela ex-grande artista, reclama a falta de oportunidade para atores mais velhos. É o caso dos professores das universidades federais, que muitos se queixavam do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas agora com os milhões retirados da educação e, consequentemente, das universidades federais, agora querem fazer greve. Mas eles apoiavam tanto o governo e achavam que o anterior era ruim, mas parece que eles estão vendo que o atual está sendo pior para eles. É o caso da enfermagem, que no governo anterior foi aprovado o piso salarial. Quando entrou o próximo governo, que é o atual, esqueceu e ignorou o piso da enfermagem, que na sua grande maioria apoiou o atual governo. Alguém viu passar essa data ou grandes comemorações? O Dia do Exército. Ao lado do Lula, os generais e o chefe do Exército falam em defender ideais democráticos. É só o que eles falam. Democracia, democracia. A Justiça Eleitoral já elegeu o sucessor de Alexandre de Moraes na presidência em meio a críticas de Elon Musk. O site da Prefeitura de Porto Alegre foi atacado por hackers. Também a Petrobras descartou o aumento do preço dos combustíveis, mas eu acredito que os postos de combustíveis já se anteciparam e aumentaram o reajuste. Aí, caso a Petrobras tivesse determinado, depois eles reduziriam dizendo que era promoção. Então eles falam desse jeito, mas se você viu nos últimos dias, reajustou em média de 20 a 30 centavos o combustível nos postos de gasolina. Porto Alegre, nós tivemos uma festa de homenagem celebrando os 80 anos do HPS. Também em Porto Alegre, vereadores discutem um projeto que institui tarifa zero no transporte público de Porto Alegre. Covid-19. A vacina bivalente está em falta nas unidades de saúde de Porto Alegre. Mas o que o pessoal precisa, e muito, que também está uma epidemia imensa, é a vacina da dengue. Mas o governo federal não se manifesta. E o povo só aguardando. Se fosse uma outra gestão do governo anterior, seria manifesto o dia todo. E para terminar, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, foi visitar a China e disse que ficou entusiasmada com a democracia chinesa. Mas agora vocês vendo essa notícia aqui, ó, China obriga Apple a tirar o WhatsApp de sua loja de aplicativos no país. O que o pessoal mais usa é Pix e o WhatsApp, com certeza. Eu acho que a Gleisi Hoffmann, ela foi visitar outro país, que os elogios dela não têm cabimento. Elogiar a democracia da China, eu acho que ela está totalmente errada no seu pensamento, como em muitas outras atitudes, no meu modo de ver. Após o ataque israelense contra o Irã, China e Rússia pedem o fim da escalada das tensões no Oriente Médio. Mas vamos lá ao Estúdio 1, Estúdio 2, falar com os nossos amigos que já estão nos aguardando. E aí, amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre, transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações
o Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Boa noite, amigos. Agora sim estamos ao vivo. Já tivemos interagindo com os nossos amigos, mas agora é a hora de estarmos aqui ao vivo, tecer comentários. Até já botei uma vestimenta um pouco mais quente, porque como muito friorento que sou e não querendo usar ainda o ambiente climatizado, que é típico do nosso programa, ou do nosso estúdio, aí eu enfrentei esse friozinho aí, moderado, para falar com vocês. A guerra Rússia e Ucrânia continua muito acirrada. Agora vem uma notícia de que a Ucrânia derrubou um bombardeiro estratégico russo após um ataque aéreo deixar 8 mortos. Quem diz isso é Kiev, a capital da Ucrânia. Também mais comentários, logo eu vou passar ali, o Alexandre Marques já está interagindo conosco, mas vou dar essa cutucada e vou responder lá, depois nós viemos aqui na nossa programação. Agora sim, estamos aqui, ó, é o Estúdio 1, como sempre, qualidade de imagem e de som excepcional no nosso programa, que se nós tivermos uma pausa no Pauta Livre, vai deixar saudades com certeza, porque qualidade de imagem e de som indiscutíveis, e o nosso público, então, nem se fala. Hoje o número 1, ou a número 1, é a primeira componente do grupo do feminino do nosso ali, e componente do casal 20 da Zona Norte de Porto Alegre. A Janei Lima, ela diz assim: boa noite, Severo, e a todos os participantes do programa Pauta Livre. Depois veio ele, o complemento do casal 20, o capitão Henrique da Silva e Silva. E ele diz assim: estamos juntos. Uma boa noite, amigos telespectadores do programa Pauta Livre. Se manifesta, Henrique, diz alguma coisa, contesta. Olha o nosso apanhado aqui da nossa sinopse. Questiona alguma coisa, esse é o bom. Não vai ficar só jogando canastra aí com a Janei e ela te derrotando. Aí vai ficar feio, não é possível. E se isso estiver acontecendo, nos confessa também. É uma maneira de também participar do nosso programa, porque o nosso programa é das 21 às 22 horas. Depois veio uma outra representante da ala feminina, que é a Elvira.
é lá de Arujá, São Paulo, diz assim: boa noite, Severo, um bom programa, pauta livre e um bom final de semana para todos nós. Claro que é uma sexta-feira e eu sempre peço que vocês venham dizer aquele sextou conosco. Falando de esporte e comentando como sempre de esporte, veio ele, esse é gremista ferrenho, é o Alberi Nascimento, falando lá de Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande. Um outro que é do litoral norte, que é o Betão, lá de Marisul, pouco se manifesta, acorda muito cedo com as galinhas e dorme cedo. Uma vez ele era atleta de futebol amador e o Varziani agora é maratonista, então ele se cuida muito, tem um grupo que tem o controle e ele tem aspirações ainda para muitas competições, inclusive na sua faixa etária, ele tem um bom desempenho e é um senhor maratonista. O Alberi, esse sim, de Mariluz. Boa noite, amigo Severo. Já tem 3 times brigando pelo Brasileirão: o Flamengo, o Palmeiras e infelizmente o Inter. É a ironia dele, né? Mas se os juízes e o VAR não nos roubarem, poderemos fazer no mínimo um vice. É isso aí, Alberi. Mas é muito cedo, recém 2 rodadas, e tu já queres fazer previsão das possibilidades? Não, esquece isso. Até eu brinquei que nem a mãe de Iná, que já faleceu, que ela fazia previsões, não faria previsão agora, logo no início da competição. É muito cedo, não podemos ser tão afoitos, nem que sejamos apaixonados por um time ou pelo outro time. Aí veio ele, João Batista, lá de Arujá, São Paulo, aquele que é palmeirense roxo, lá do Paulista, né? E como o Palmeiras foi derrotado pelo Inter por 1-0 e poderia ter sido 2, na outra nossa live ele não compareceu, ficou quietinho na moita. E ele assim: meu amigo Severo, um bom programa, pauta livre e um bom final de semana a todos. Um amém, como ele muito católico que é, basta dizer que ele até participa do coral da igreja católica lá em Arujá, e ele disse: sou eu aqui, de Arujá, São Paulo. Depois veio o Jorge Antônio, esse é também jogador do Amador, esteve lesionado muito tempo, agora está muito contente que voltou ao futebol e voltou a marcar um gol, então muito entusiasta que ele do futebol, e está aí, voltou com tudo. E ele também é nosso emissário, ele nos traz muitas informações das competições que acontecem, traz imagens e tudo, e nós abastecemos em muito, principalmente a página dos Coroas de Canoas, da qual somos um dos administradores, lá no Facebook e também na nossa página, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Ele diz assim: Severo, uma boa noite a todos. Um grande jogo que acontecerá será entre o Bom Sucesso da Alvorada e o Martinica de Viamão. É pela categoria 60 e a competição é Cidade de Viamão. Mas esse jogo será na Alvorada. Essa é a competição da Lívia, que é a Liga Independente da Vila Elza e arredores. Aí veio ele, o nosso expert na área do esporte, co-irmão de divulgação, Alexandre Marques, e também do Expresso da Várzea. E ele assim: boa noite, Severo. Estou curioso para ver a repercussão de quando o jogador Ednilson, ex-Inter, jogar pelo Grêmio e num Grenal do brasileiro, principalmente no Beira-Rio, e a famosa lei da ex. Eu disse que ele não terá paz todo o tempo, desde o primeiro momento que ele tocar na bola até o último. É a rixa que existe aqui na dupla Grenal, que segundo vários jogadores profissionais diz que é diferente de todo o Brasil. Não tem Fla-Flu, não tem nenhum outro clássico que seja tão acirrado ou tão assim, o pessoal seja tão fanático como Grenal. E um jogador que joga num time e depois vem jogar no outro,
sofre o pênalti, vai ter que ter muito controle mental, e inclusive ele já deve ser trabalhado pela equipe psicológica do Grêmio, porque vai se preparar. Depois veio os Manequinhas, esses falam de gravata aí. O Manequinhas diz assim, uma boa noite, amigos telespectadores do Pauta Livre. Depois diz assim, e o reajuste de novo do combustível? A Petrobras, o presidente da Petrobras disse que ele ainda não via momento para aumentar o combustível. Mas eu acredito que quando eles pensaram, que principalmente que veio agora o reajuste do ICMS, que é um presente que o Eduardo Leite, ao partir com a sua comitiva lá na Itália, depois na Alemanha, que está por lá, diz que alinhavando novos projetos, novos convênios entre Brasil e aqueles países. Mas então os postos de combustível já se anteciparam e fizeram um reajuste na surdina, quietinho, sem qualquer divulgação. E agora o presidente da Petrobras dizendo isso, eu acredito que eles tenham tomado iniciativa muito igual às promoções que tem o Black Friday, que as lojas aumentavam os preços um pouco antes desse evento, e quando chegava próximo, eles colocavam o preço como promoção, mas seria o preço real, enganando o consumidor. Isto acontece, com certeza, é uma prática usual em todas as áreas. Tudo é um comércio, é brincadeira. O Manequinha também dizia, principalmente sempre falta vacina para dengue e Covid. Primeiro que, pelo poder público, vacina para dengue, nenhum município do Rio Grande do Sul foi contemplado. Não temos adquirido pelo governo federal. Quem tem condições e tem dinheiro, o preço na rede privada é de 300 a 400 reais e é aplicado em 2 doses. O que eles se queixam que está faltando é a vacina contra a Covid, que ainda é os lotes adquiridos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, essa que está faltando. Para a Covid não é faltar porque não entrou no mercado aqui para o nosso sul. Alguns municípios foram contemplados no Brasil e também com uma quantidade bem pequena. Diz a Nízia Trindade que logo vai ter uma aquisição muito grande de vacina para a Covid, mas isso não é nem para 2025. Segundo ela, seria até 2026. E a dengue está aí. Não está dando mole, nós temos números aqui extravagantes que eu vou ler para vocês, que até é triste da gente ver. É lamentável que a gente tenha que tecer comentários em cima disso, porque saúde é o ponto principal do ser humano. Não adianta você ter boas condições, ter dinheiro e não tiver saúde. A saúde é o primeiro ponto que a gente luta, principalmente as pessoas com a idade já mais avançada. O Alexandre Marques disse assim, hoje começou a Série B do Brasileirão e amanhã a continuação da Série A. O Grêmio vai enfrentar o Cuiabá, já sem o Davidson, que é um dos melhores jogadores do Cuiabá, que ele foi afastado por indisciplina. Então uma sorte ao Grêmio, porque já esse grande jogador, que ele é o ponto mais perigoso do Cuiabá, vai estar fora dessa aí. Então é uma perda muito grande de qualidade e uma possibilidade de gols do Cuiabá. Sorte aos gremistas, vamos ver se tem sorte no todo, também vencendo o jogo. Já no domingo, o Inter vai enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa, lá no Paraná. Também não é uma parada muito fácil. Depois o Alexandre Marques continuou dizendo assim, o Grêmio fez um troca-troca por empréstimos de goleiros com o Cruzeiro. Veio o Rafael Cabral e foi o Gabriel Grando. Já o Juventude vai jogar contra o Botafogo, lá no Rio de Janeiro. E a Janei disse assim, vais colocar outro programa no lugar do Pauta Livre? Nós aqui que somos participantes a longa data, vamos sentir muita falta. E a Janei, a estratégia é o seguinte, não está
dando certo como a gente gostaria, entendeu? É que a audiência é pequena e nós fazemos lives. Então não há necessidade de fazer live, uma vez que o nosso público se manifesta muito pouco. Então é muito mais prático que se faça, embora continue abastecendo o canal do YouTube. O pensamento é que num primeiro momento eu comece a colocar edições de notícias e pingado aos poucos, porque a estratégia da internet diz assim: qualquer vídeo com mais de 10 minutos ele é desprezado pelas pessoas. É uma questão de que a vida é muito, a rotação é muito agitada e as pessoas não têm paciência de dar continuidade, de ficar assistindo alguma coisa. Então eu estou bolando uma nova estratégia. Talvez não tenhamos live, mas nós temos possibilidade de se manifestar lá na plataforma do YouTube, de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo, e até nas notícias que nós damos, e nós respondemos com certeza. Eu vou estar respondendo, eu acredito que seja esta maneira que eu vou demonstrar, e aí eu não fico também com a responsabilidade de estar sempre segundas, quartas e sextas, embora que seja o meu prazer e eu faça com gosto, mas me tira muito, me traz muita responsabilidade, embora que eu faça de uma maneira bem tranquila, né? Mas tem essa responsabilidade de cumprir horário e tudo. E muitas vezes o pessoal, olha quantos que deixaram de estar conosco. Claro que eu sei que vocês, a Janei, o Henrique, o exemplo, Alexandre Marques, esses são assíduos, estão sempre conosco. Mas também é muito pouco para que nós tenhamos uma live, entendeu? Poderemos colocar edições pequenas que prestam mais atenção às pessoas, botando 4, 5 notícias compiladas, e vocês podem comentar também, e vai aparecer na nossa plataforma que vocês participam. E se for o caso, a gente junta, faz uma live, por exemplo, na semana, que seria um fecho do que aconteceu no decorrer da semana. São planejamentos, e é por isso que agora eu já esclareci, para que as pessoas depois, quando chegar na próxima semana, cadê o Pauta Livre? Então, por enquanto, nós vamos deixar assim. Ainda não temos nada de uma maneira oficial. A única coisa que nós temos de certeza é que na semana que vem não teremos nenhuma edição do Pauta Livre. Claro que me traz também saudades, mas eu acredito que uma nova estratégia vai melhorar bem mais, inclusive, as edições que a gente faz de informações, de notícias, e vai chegar com mais consistência, inclusive ao pessoal, que até o Henrique disse que muitas das notícias ele se baseia no nosso programa. Quer dizer que todos os dias vai ter uma edição, só que daí não tem a responsabilidade de um único horário, e é isso que causa algum transtorno. O Henrique, complementando o papo da Janei, mas falando de esporte também, que o casal vinha se manifestando, assim, ó: o Ednilson chegou e demonstrou humildade e respeito ao Inter. Não creio que possa ser vaiado durante uma partida inteira. Ele é um profissional que tem o direito de exercer o seu ofício. Mas o torcedor não é tão coerente como a gente, não, Henrique? A gente, inclusive, se respeita nas gozações, nas cornetas, mas nem todo torcedor é dessa forma. Com certeza, ele vai ter que ter um preparo psicológico imenso. Tem que ter um preparo psicológico imenso, porque a vaia vai acontecer. Tá vendo aí o caso dos jogadores que fazem um lance errado para o seu próprio time, depois ele não consegue nem pegar na bola, sob pena de a diretoria ter que mandá-lo embora. O torcedor não leva livre, e nem todos têm esse discernimento que a gente tem. É desta forma, infelizmente é assim. Diz assim, ó: olá, boa noite, Severo. Não vi você ontem na comemoração da SSTBM. Eu já havia falado em outra oportunidade
que eu não iria comparecer. Eu não iria comparecer porque eu havia cogitado ao Disney, que é o diretor de esportes, para dar todos os dados da informação. E ele disse que quando tivesse mais dados, ele viria fazer uma live na nossa emissora. Eu sei, eu estou respondendo ao Mauro, é isso aí, Mauro. Então eu havia dito, eu recebi o convite, de ti principalmente, mas eu achei por bem não participar. Eu já não fui também na Copa Tiradentes, parei um pouco de ir até a SSTPM, por causa do desprezo que houve na nossa emissora. É uma emissora que tem 235 mil seguidores no YouTube. E eles acharam por bem dar informação para uma emissora lá de Cidreira, dar todas as informações da competição da Copa Tiradentes. Então, por essa razão que eu não compareci na Copa, nem para fazer cobertura, não comentei, não deixei que houvesse qualquer divulgação da Copa Tiradentes, nem da página dos Coroas de Canoas, o que eu fazia sempre. Então, por isso, é uma questão de conceito. Quando a pessoa menospreza uma emissora, que é um canhão de comunicações como a nossa, e passa esses dados para outra, eu acredito que não mereça também a nossa participação. Mais adiante, em outras participações, eu vou continuar praticando esporte junto à SSTBM. Basta dizer que eu sou um dos sócios mais antigos. Eu sou sócio desde 1972 e entrei na sede de Santa Maria da Boca do Monte. Então é por isso, por essa aí está a razão que eu estou explicando, Mauro. E eu dou uma retornada aqui ao Estúdio 2 para comentar alguma coisa da nossa live. Muito obrigado por estar conosco. Até esqueci de te dar uma boa noite e agradecer, porque mais eu tive um desafogo das razões porque eu não ter comparecido a uma festa que em outra oportunidade eu sempre estive presente. Mas agora também voltar, antes de vir aqui ao Estúdio 2, mas vou retornar ao Estúdio 1. Tá vindo ele lá de Campo Bom. É o nosso amigo Celcinho, e ele diz assim, ó, é o Celso Túlio, assim, boa noite, amigo Severo, direto de Campo Bom e assistindo suas informações. Muito obrigado, Celcinho. E não esquece, dia 4, estaremos juntos lá no campo do River, em Nova Hartz, que é o fecho daquele grupo lá dos boleiros de Albatroz, e também aquela confraternização que é o mais importante do que o futebol. Embora que eu e tu também não tenhas comparecido neste ano durante toda a temporada lá em Albatroz, mas eles nos consideram que nós estamos sempre, somos do grupo e vamos participar. Então é muito bom que esteja conosco. Não sei como é que está a temperatura em Campo Bom, é muito quente. Agora não sei nesse período do frio, basta dizer que eu estou agasalhado, porque eu sou meio arredio ao frio. Agora sim retorno realmente aqui ao Estúdio 2. Agora estamos aqui no Estúdio 2 para dar um complemento de algumas das notícias. O presidente Lula, cada vez o seu conceito está pior. Ele foi dar uma palestra na JBS, aquela que foi condenada e depois descondenada, perdoada, a pagar alguns bilhões na Lava Jato. E o presidente Lula, então, ele foi fazer essa palestra lá, e os funcionários, mesmo que obrigados, abandonaram o evento, deixando o presidente Lula falando sozinho. Foi um desprezo sem igual. Aonde o Lula vai, cada vez é desta forma que as pessoas se portam, mesmo sujeitos a perderem o emprego na JBS, e fizeram isso. Também nós havíamos falado antes que o show que haveria do Rei Roberto Carlos e seria hoje lá no Morumbi, e ele foi cancelado por falta de segurança. Palavras da Miriam Leitão. Moraes derrubou perfis a pedido do órgão chefiado por ele mesmo, o TSE. Essa é a Miriam Leitão.
Eu dei uma tossida, porque falando da Miriam Leitão a gente chega a extrapolar o que quer dizer. Vou dar uma hidratada na garganta aqui. Agora sim, não tem por que aumentar o timbre de voz. Nossos equipamentos compensam qualquer coisa, mas eu me inspirei até falando na Miriam Leitão ou da Miriam Leitão, seja como for. A embaixada do Irã, de que lado o Brasil está? Eu não estou entendendo. A embaixada do Irã, ela comemora com autoridades do governo brasileiro o Dia das Forças Armadas, com um evento que aconteceu em Brasília. Mas o Irã participa do chamado Eixo do Mal. Diretamente ele pouco age, mas ele abastece os grupos, vários grupos guerrilheiros, o Houthis lá no Iêmen, o Hezbollah lá na Síria, no Líbano, o Hamas ali na faixa de Gaza, e comemorando junto com os generais do exército, aí nesse aí o dia do exército, já atuaram de outro jeito, né? Basta dizer que disseram que o presidente Lula iria se encontrar com o Putin para tratar da guerra Rússia e Ucrânia. Mas já o presidente Zelensky da Ucrânia disse que não era uma boa iniciativa, porque ele já sabe para quem o presidente Lula apoia, que seria a Rússia. Isso aí ele já falou logo. Então ele não vai ajudar nas negociações de maneira nenhuma. Mesmo com o alerta, o ritmo de contratação dos agentes anti-mosquito caiu em 2023. O número de mortes por dengue, olha só, são números que nós não gostaríamos de dar porque eles são alarmantes. Na dengue, só em 2024, no Brasil, ele já é o maior do século. Só neste ano já morreram 1.500 pessoas por dengue no nosso Brasil. E o governo federal, na área da saúde, não se manifesta e não toma atitude nenhuma. Uma guerra está acontecendo entre o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e o líder do governo, é o Alexandre Padilha, que eles trocaram ofensas. E em represália, já de cara, um primo do Lira foi destituído do cargo e está acontecendo. E não esqueçam que o Lira pode desengavetar algum pedido de impeachment do Lula. Então está acontecendo essa guerra. Mas a situação do presidente Lula não é bom nem com os índios. Olha a notícia que nós temos aqui. Índios barram o presidente Lula no evento, no acampamento Terra Livre, lá em Brasília. Então nem entre os índios a situação do presidente Lula está confortável. A situação não está nada fácil, né? E nós estamos sempre de dentro de tudo que vai acontecendo e formalizando com vocês as notícias, né? Por exemplo, uma ginasta espanhola, a Maria Herranz Gomes, morreu aos 17 anos, na flor da idade, vítima de meningite. Vejam só que coisa triste, né? Também a embaixada, falando do mundo agora, né? A embaixada informa a brasileiros que o ataque de Israel contra o Irã foi pontual, mas mesmo assim recomenda que eles estoquem alimentos. Eu vou dar um pulinho lá no Estúdio 1 para falar com o nosso pessoal, que já está quase ao término do programa. Se vocês quiserem interceder em alguma coisa, mantenham contato. 21 horas e 58 minutos. Não é possível nessa sexta-feira, final de semana chegando, que eu tenho a desejar para vocês. Vocês devem estar conosco.
Por exemplo, olha só o que os planos de saúde estão ganhando, é uma extravagância. Operadoras de planos de saúde brasileiros registram um lucro de 3 bilhões de reais. Apostas online, o governo proíbe o uso de cartão de crédito e obriga pagamento em 2 horas. Já o secretário de Estado norte-americano afirma que os Estados Unidos não se envolveram em nenhuma operação militar contra o Irã. Preocupado que está com a imagem do governo federal, o presidente Lula reúne líderes para discutir estratégias do governo no Congresso diante de tensões entre poderes. Agora sim, então retorno aqui ao Estúdio 2, me despedindo de vocês nessa sexta-feira, desejando um excelente final de semana e, como eu sempre digo, tudo tem início, meio e fim, e o nosso programa teve um bom início, um bom meio, conversando com vocês, e chegou a hora do final. Então já sabe, a gente vai ver uma nova estratégia, mas saibam vocês que a próxima semana não teremos edições do Pauta Livre. Temos a desejar a vocês, que sempre desejamos, que fiquem com Deus. Ele está sempre nos abençoando. Aproveitem. Família, tudo de bom. Nosso boa noite, muito obrigado. Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, que se despede.